Olá, meus amigos e irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã, juntamente com o Departamento de Comunicação da Convenção Batista Fluminense. Esta revista, que foi escrita pelo pastor Fábio Martins, com base no livro de Isaías, o Evangelho do Antigo Testamento. Mas, antes, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. No botão embaixo, onde está escrito Inscreva-se. Curta, deixa aqui o seu comentário, o seu recado, informando de onde você é e de qual igreja também você é. E acione o sino das notificações. E compartilhe para os irmãos aí da sua igreja através do grupo de WhatsApp da sua igreja. Toda semana nós estaremos publicando aqui uma nova lição para que possamos estudar juntos. A lição de hoje é a lição de número 11 e que traz o título A Grandeza de Deus na Consolação. E que tem um texto base em Isaías, do capítulo 40 até o capítulo 48, onde estaremos lendo apenas aqui o versículo 28 do capítulo 40, para a nossa introdução neste momento. E o texto da Palavra de Deus nos diz assim: Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Bem, irmãos, o objetivo da lição desta semana é o de destacar que Deus usa os seus métodos e também os seus mecanismos, objetivando conduzir o seu povo. Isso a fim de retratar a necessidade do arrependimento para que o relacionamento do homem com o Senhor ele seja restabelecido. Isso em toda a história da humanidade. E com o estudo de hoje, nós poderemos entender este consolo e também a renovação que Deus oferece ao seu povo. Isso em tempos difíceis. Inclusive de compreender também, nós vamos poder, assim, com esse estudo, entender e compreender a soberania de Deus ao usar a sua força para restaurar e proteger o seu povo. E por fim, nós poderemos saber como Deus chama e capacita pessoas e também nações para cumprir os seus propósitos. Mas antes, no entanto, eu quero aqui agradecer aos nossos queridos irmãos que têm aí nos enviado aqui para o nosso canal mensagens de todo o Brasil, e não somente aqui da área da Convenção Batista Fluminense, inclusive também em outros países de língua portuguesa. Em especial, eu quero aqui mandar o meu abraço para o diácono Luiz Cláudio Vieira. Ele é membro da Igreja Batista Central de Mesquita. Quero mandar aqui também o meu abraço para todos aí dessa querida igreja. Meus cumprimentos agora vai para a Amanda Ramos. Ela é membro da Segunda Igreja Batista, que fica em São José de Ubá, lá no Noroeste Fluminense. Quero mandar aqui o meu abraço para o pastor Silvio Martins e a todos os irmãos aí daquela amada e querida igreja. Meu abraço agora vai para a Maristela Soares. Ela é membro da Primeira Igreja Batista em Campo Lindo, que fica em Seropédica. O abraço também, ele é estendido ao pastor Jadir Herculino e aos irmãos também dessa querida igreja. Quem está sempre aqui ligado conosco, nas nossas lições, acompanhando a gente, é a Kátia Xavier Leal, para quem a gente aqui manda um abraço especial neste momento. E não se esqueça, quando você mandar aqui para nós o seu recado, não se esqueça, hein? Coloque de onde você é, a cidade que você
está, o país que você está e qual a igreja que você pertence. E também, é claro, se inscrever aqui no nosso canal e verificar se ainda você está inscrito, porque de vez em quando desaparece assim as inscrições. Bem, queridos irmãos, na lição de hoje, nós veremos que Judá teve a oportunidade de sentir a verdadeira salvação que vem de Deus. Na narrativa registrada até agora, tanto Judá como o Reino do Norte, este momento aqui, por Isaías, fica notório para aquele povo que o Senhor Deus, ele é soberano sobre toda a criação. E ele também é digno da nossa adoração. Desta forma, a gente vê que os capítulos de 40 até o 48 de Isaías vai iniciar a segunda fase, a segunda parte do livro deste profeta, que vai até o capítulo 66. Esse trecho, ele é um profundo manifesto de esperança, de redenção para o povo de Israel. 3 temas aqui são fortemente identificados nesses capítulos que a gente vai estudar até o final das nossas lições. Primeiro, a grandeza de Deus na consolação, enfatizando a redenção prometida, e vai de Isaías 40 até Isaías 48. A segunda é a graça de Deus na salvação, com ênfase na redenção providenciada. Está em Isaías, no capítulo 49 ao 57. E em terceiro lugar, a glória de Deus na restauração, com enfoque, é claro, na redenção terminada. Isso está em Isaías, de 58 a 66. Mas, particularmente na lição de hoje, nós estaremos estudando a primeira parte deste tema, que é a grandeza de Deus na consolação. Como sempre aqui nós enfatizamos em nosso canal, a Bíblia, ela tem um conteúdo cristocêntrico. E as histórias e episódios contidos nela sempre vão apontar para o Salvador eterno, para a humanidade. Nesta passagem em particular, que nós estudaremos neste momento, nós notaremos que ela é marcada por temas que enfoca a libertação, a restauração e também a vinda do servo, que trará justiça, apontando, é claro, para a figura deste Messias prometido por Deus e que será um farol para todas as nações. Esses capítulos, eles são repletos de imagens vívidas e também de promessas que são poderosas. Oferece uma visão que é uma visão abrangente da esperança de Deus para o seu povo. E vamos dizer que também é a única esperança para todos os povos e nações. A mensagem de Isaías, aqui registrada, ela ressoa até hoje para nós e nos encoraja a confiar na soberania e na graça de Deus, mesmo diante das adversidades. É, portanto, um testemunho atemporal do amor divino e também do desejo desse nosso Senhor Deus de restaurar, de redimir toda a humanidade. Desta forma, então, a partir de agora, nós estudaremos o que chamamos de o segundo livro de Isaías, ou a segunda parte, que corresponde aí aos 27 capítulos que inicia no capítulo 40 e, como eu disse, vai até o capítulo 66. Estes 27 capítulos também podem ser comparados com os 27 livros contidos no Novo Testamento. Isaías 40, ele marca uma mudança significativa no livro deste profeta, passando de uma mensagem de juízo e castigo para uma mensagem de consolo, de restauração e de esperança. E é sobre isso
que nós estaremos estudando a partir de agora. E dessa maneira, chegamos ao primeiro tópico da nossa lição, e que traz o título Consolai o meu povo. Consolai o meu povo. E que vai estar baseado nos capítulos 40, 41 e 42 do livro de Isaías. Neste tópico, nós veremos assim estampado o consolo divino para aquela nação, que é retratado em seu poder, no seu poder sobre a criação, e demonstrando também em sua força para com aqueles que esperam nele a salvação. Dessa maneira, o texto de Isaías, já no início, no capítulo 40, no versículo 1, registra a seguinte frase: Consolem, consolem o meu povo, diz o Senhor Deus. O capítulo 40 de Isaías, ele é estruturado em torno de 3 grandes tópicos que a gente assim pode definir: o consolo divino, a grandeza incomparável de Deus e também a renovação daqueles que esperam no Senhor. E esta temática, ela vai servir de um tipo de prólogo, ou seja, como uma sessão introdutória, que surge um pouco antes da narrativa principal, que estará contida, é claro, nos capítulos seguintes, indo até o capítulo derradeiro, que é o capítulo 66 do livro. Nesse sentido, o profeta ele anuncia a glória vindoura de Deus. Glória com G maiúsculo, que somente Deus tem, e que contrasta com a glória, é claro, com G minúsculo, encapsulada com grande debilidade inerente a toda a humanidade, e aqui representada pelo povo de Judá. Por outro lado, este capítulo 40, o capítulo inicial desse trecho, ele encoraja a todos aqueles que estavam desanimados. Eles podiam contar com a promessa do Senhor, que fora feita a eles. Isaías 40, então, começa com uma ordem de consolo futuro para o povo de Israel, que seria exilado, que viveria durante algum tempo sob a pressão na Babilônia e também da Babilônia, como anunciara o profeta no capítulo anterior, o capítulo 39, dos versículos 5 até o versículo 7. Ele começa com a mensagem de que a sua iniquidade está perdoada, assim está no versículo 2, sinalizando que o castigo que o povo sofreria seria por um tempo limitado. A primeira parte do capítulo destaca a promessa de restauração e também de libertação daquele povo, revelando que Deus, ele não se esquecerá do seu povo. A mensagem de consolo também apresenta a preparação para a vinda do Messias, que virá para libertar Israel. E o texto diz: uma voz que clama: no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Assim está registrado o capítulo 40, no versículo 3. Haveria consolo e também cuidado, como o de um pastor para com as suas ovelhas. Afinal, o seu tempo de sofrimento havia acabado. Isaías, no capítulo 40, no versículo 2, ele destaca: encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Dessa forma, o capítulo 40, ele busca responder a seguinte pergunta: Deus pode mesmo fazer tudo o que ele diz?
O Senhor, ele marcou os céus com suas mãos e os estendeu como uma cortina. Levantou governantes e os reduziu a pó. Ele até mesmo chamou as estrelas pelo nome. À luz de sua majestade, como o povo de Deus pôde pensar que ele havia se esquecido dele. O texto de Isaías 40, do versículo 28 ao 31, ele destaca o seguinte. No versículo 28, será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra, assim diz. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. O versículo 29 diz, ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. No versículo 30, até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Versículo 31, mas aquele que esperam no Senhor renova as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Nesse trecho, fica claro que certamente Deus ele iria cumprir os seus propósitos para com Judá e renovar as suas forças dia após dia. As boas novas para aquela nação eram notícias da sua libertação e também da renovação espiritual. Já no capítulo 41, Isaías registra que este livramento ele está por vir. Deus aparece como o protetor e também como o soberano, reafirmando o seu governo e o controle sobre a história. Em contraste, é claro, com a impotência dos ídolos das nações por onde o seu povo relacionou. Assim está no capítulo 41, no versículo 1 ao 7. Ele se dirige diretamente a Israel, lembrando-os de que são seu povo, o seu povo escolhido. Promete apoio e encorajamento, assegurando que não há o que temer. Capítulo 41, do versículo 8 ao 20. Finalmente, ele desafia os ídolos a manifestarem o seu poder e provarem o seu valor. No capítulo 41, do 21 ao 29. O papel do servo sofredor vai se tornar mais enfático daqui até o fim do livro, no capítulo 66. A figura aparece em 4 cânticos, do 42, do versículo 1 ao 7, do 49, do 1 ao 9, do 50, do 4 ao 11, e do 52, do 52 até o capítulo 53, 12. A primeira passagem, que é do 42, do capítulo 42, apresenta o servo que foi escolhido por Deus para um propósito especial. O Espírito do Senhor estava sobre ele, e ele cumpriu seu plano. O servo trouxe o reino de Deus de maneira silenciosa e inesperada. Ele não chamou atenção para si, mas alcançou resultados poderosos. A gente pode ler no texto que é através do ministério do servo que Deus concretizará o seu grande plano de salvação. Isaías aqui, ele escrevia sobre Jesus, o nosso eterno e suficiente Salvador. E dessa forma chegamos ao segundo tópico da nossa lição, e que traz o título Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. E que vai estar baseado nos capítulos de 43 até o 44 de Isaías. Neste tópico, nós poderemos ver o testemunho de uma nação sobre a realidade
e sobre também o que Deus é. O trecho de Isaías 43, do versículo 10 até o versículo 13, nos destaca o seguinte: vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo, a quem escolhi para vocês. Saibam e creiam em mim, e entendam que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Versículo 11. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador. Versículo 12. Eu revelei, salvei e anunciei, eu e não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Versículo 13. Desde os dias mais antigos, eu o sou. Não há quem possa livrar alguém de minha mão. Agindo eu, quem pode desfazer? Bem, irmãos, neste trecho que destacamos, deixa claro o papel de Israel como testemunha de Deus para todas as outras nações, enfatizando que o Senhor, ele é o único que tem um plano redentor, não só para aquela nação, mas para toda a humanidade, para todo o mundo. Isaías 43 e também o capítulo 44 são capítulos repletos de promessas de conforto, de proteção e reafirmação da soberania de Deus. O capítulo ele traz 3 declarações que são afirmações da parte de Deus. A primeira aqui, afirmação, a primeira declaração, é que Deus, ele é redentor, o redentor de Israel. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo nome. Tu és meu. Assim diz o versículo 1. A segunda declaração é que Deus, ele é o protetor de Israel. Ele os escolheu e os protegerá, inclusive prometendo a sua presença constante como um refúgio. Quando passares pelas águas, eu serei contigo, assim diz o texto. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti nas águas e no fogo. Assim diz o versículo 2. Isso simboliza proteção em meio às dificuldades quaisquer e também desafios da vida. Na terceira declaração, é que Deus é o único Deus verdadeiro, contrastando, é claro, com os ídolos que não pode salvar. Assim está no versículo 10 e também até o 13. Ele reafirma a sua soberania sobre as nações e declara que não há outro Salvador além dele, e que todas as promessas feitas ao povo de Israel, elas são imutáveis. Apesar das falhas de Israel, ele perdoará os seus pecados, por causa da sua misericórdia, e trará um futuro de bênçãos e também de restauração. Assim registra os versículos 25 e 28. O profeta aqui, Isaías, ele registra que o temor das circunstâncias não deveria existir na vida do seu povo. No versículo 43, no capítulo 43, versículo 1, diz que não temas, pois eu te redimi. Essa afirmação estabelece um tom de esperança e segurança. Israel, que havia falhado tão tragicamente no passado, foi dito que para não ter medo para eles no futuro, porque aquele que o criou, ele estaria redimindo aquele povo. O Senhor, ele recorda que mesmo em meio a dificuldades, ele estará presente.
Essas palavras são como se fosse um lembrete, inclusive poderoso, de que a presença do Senhor, ela nos acompanha incondicionalmente e também constantemente. Além disso, Deus ele reforça o valor de Israel, afirmando que o povo, aquele povo é precioso e honrado aos seus olhos. Assim destaca o capítulo 43, versículo 4. Esta valorização ela é crucial, porque aponta para uma identidade do povo, desse povo escolhido e amado por Deus. Um conceito que transcende as circunstâncias adversas. No capítulo 43, versículo 10 até o 13, como falamos, Deus então ele desafia as nações e os ídolos a se manifestarem e se compararem a ele. A fútil idolatria, ela é exposta e a singularidade do Senhor, ela é destacada. Fora dele não há salvação. O versículo 11 do capítulo 43 assim define. Diante da ameaça babilônica, surge então a promessa de que todas as coisas se farão novas. Como diz o texto no versículo 19 do capítulo 43, do deserto surgirá um caminho e no ermo um rio. Os pecados outrora tão evidentes não serão mais lembrados. Assim destaca o versículo 25 do capítulo 43. Deus continua a enfatizar a sua relação com Israel no capítulo 44, lembrando-os de que eles foram escolhidos desde o ventre materno. Assim inicia o versículo 2. Ele promete derramar o seu espírito sobre o povo, garantindo um futuro de bênçãos e também renovação. É um aspecto significativo que é essa afirmação de que Deus, ele é o Criador, ele é o sustentador de todas as coisas. A metáfora do olheiro moldando o barro, do capítulo 44, do versículo 9 até o 20, ressalta essa relação íntima entre a criatura e o Criador, entre o Senhor e o seu povo. Seu controle absoluto sobre a vida e o futuro. Essa oferta de segurança e também o seu propósito. Assim destaca os versículos 21 até o 28 do capítulo 44. E assim chegamos ao terceiro tópico da nossa lição, e que traz o título O Libertador Ungido do Senhor. O Libertador Ungido do Senhor, que vai estar aí baseado nos capítulos 45 até o capítulo 48. Neste tópico importante, vai registrar como Deus age na história da humanidade. Isso tudo para restaurar esta humanidade perdida, para restaurar segundo os seus propósitos para cada um de nós. No capítulo 45, Deus ele fala diretamente para Ciro, o rei persa, designando como seu ungido, no versículo 1 do capítulo 45. Isaías 45 é uma profecia na qual Deus se refere a Ciro, rei da Pérsia, antes que ele existisse, demonstrando que a história da humanidade ela é conduzida por Deus. Mesmo sendo um rei pagão, Ciro ele se tornaria uma figura providencial, porque ao decretar a libertação dos judeus do cativeiro da Babilônia, como está registrado em Esdras, no capítulo 1, Ciro autoriza o retorno do povo para Israel e também a reconstrução dos muros e também do templo em Jerusalém, que tinha sido destruído pelo rei da Babilônia. Ciro ele é chamado de seu ungido. E é bom destacar aqui, irmãos, que este pronome possessivo segue de um adjetivo com letra minúscula. Ciro foi um ungido pelo Senhor, e não o ungido do Senhor.
Este segundo, o ungido do Senhor, com letra maiúscula, indica o próprio Salvador, o Emanuel, o Deus conosco. E no caso de Ciro, indica que ele era posse de Deus e não o próprio Deus. Este ungido, do capítulo 45, versículo 1, e Isaías 44, 28, é chamado de meu pastor. Esses títulos enfatizam que Ciro foi escolhido e capacitado por Deus para cumprir um propósito, como ele pode, assim também, capacitar você e a mim para um propósito específico no plano divino. Ciro, ele foi escolhido para libertar Israel, ele foi escolhido para restaurar Jerusalém, mostrando que Deus, ele pode usar qualquer pessoa, independentemente da sua origem, da sua crença, do seu status, do seu poderio financeiro. Ele faz isso para cumprir os seus planos. Deus reafirma a sua soberania, afirmando que não há outro Deus além dele, assim está no capítulo 45, versículo 5, e que todas as nações reconhecerão a sua grandeza e todo joelho se dobrará diante dele, assim está no capítulo 45, versículo 23. A queda da Babilônia e de seus ídolos vai ser retratada no capítulo 46 e 47. Enquanto os ídolos são incapazes de salvar, Deus, ele promete carregar e sustentar o seu povo até a velhice. Assim diz Isaías 46, no versículo 4. Afinal, ele é o único que pode prever o futuro e executar as suas promessas, reafirmando que a salvação lhe pertence. Como está lá em Jonas 2, 9. Por outro lado, a Babilônia, ela ruirá por sua arrogância, como está previsto no capítulo 47, no versículo 7 ao 8. E a imagem da Virgem, filha da Babilônia, será humilhada. Assim inicia o capítulo 47, no versículo 1. A confiança da Babilônia em suas práticas mágicas e encantamentos será em vão, porque o Senhor executará o seu juízo. Assim está o capítulo 45, registra no versículo 12 e 13. Em Isaías 48, o profeta ele convoca Israel a ouvir e entender a palavra do Senhor, destacando que ele previu os eventos que se desenrolariam no futuro e que não abandonou seu povo, como destaca no versículo de 1 a 5 do capítulo 48. O Senhor reafirma que age por amor ao seu nome e não por causa das ações do povo. Assim está registrado no versículo 9 do capítulo 48. O capítulo dele termina com uma convocação para que saiam da Babilônia e retornem a Jerusalém, lembrando-os de que Deus os guiará e proverá durante a jornada de volta. Assim está no capítulo 48, os versículos 20 e 21. A soberania do Senhor, ela é enfatizada de maneira cabal nesses capítulos. Isso nos leva a confiar em seu controle, mesmo quando as circunstâncias elas parecem incertas ou até mesmo adversas. Sob outro viés, é oportuno aqui registrar a necessidade imperativa do arrependimento do homem, é claro. Deus ele exorta o seu povo a reconhecer a sua rebeldia e também a voltar-se para ele. O arrependimento ele é essencial para a restauração do relacionamento espiritual com o Senhor. A profecia aqui, nestes capítulos, ressalta que tudo ocorre conforme o desígnio divino e que não há outro Deus além de Yahvé. Deus, ele também promete que os povos reconhecerão a sua grandeza e que a restauração de Israel servirá como testemunho do seu poder. Assim está registrado o capítulo 45,
do versículo 8 até o versículo 18. A soberania absoluta de Deus, seu poder sobre a história e seu plano de redenção vão além do povo de Israel. Se estendem a todas as nações. Ele revela a promessa da salvação e convida todas as nações a se voltarem a ele, para serem salvas, proclamando que todos os joelhos se dobrarão diante dele. O texto diz: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Assim registra o capítulo 45, no versículo 22, um chamamento para o arrependimento. E neste caminhar, chegamos à conclusão desta 11ª lição, deste primeiro trimestre da revista Palavra e Vida. Deus, na soberania do seu poder, ele é capaz de trabalhar em meio a todas as culturas, todos os povos, e também estruturas humanas, usando aqueles que estão fora da aliança para cumprir os seus desígnios e revelar também a sua glória. Na promessa, o remanescente queria realizar uma obra para Deus, mas eles não podem fazer o trabalho que precisa ser feito. A obra de salvação e redenção. Assim, irmãos, na lição de hoje, nós vimos que Deus, ele continuando a falar para Israel, parar de ficar amedrontado. A profecia, ela tem se cumprido e Deus continuará a ser fiel. Assim é a mensagem de Isaías. Deus irá repreender a Israel, mas promete apagar e lançar fora as suas transgressões por amor a si mesmo. Eles ainda são escolhidos de Deus. E ele irá colocar sobre eles o seu espírito e a sua bênção sobre os seus descendentes. Assim diz a promessa. Quando Deus restaurar Israel e realizar tanto a paz como o juízo, muitos vão reconhecer que não há outro Deus. Ele revela tanto o passado quanto o futuro e conclama a todos, em todo o mundo, para se tornarem para ele e serem salvos. É a fala da promessa indicando Jesus, o Salvador e Redentor. Dessa forma, os capítulos 45 até o 48 de Isaías, eles apresentam para nós uma mensagem poderosa acerca da soberania de Deus, a importância da fé e também a promessa de redenção para Israel e para todo o mundo. Também ensina que mesmo em tempos de dificuldades e também incertezas, o Senhor, ele trabalha, continua trabalhando ativamente. Isso para restaurar e redimir o homem, redimir toda a humanidade. A confiança em Javé é fundamental, especialmente quando nos deparamos com as dificuldades, quando nos deparamos também com as ilusões de segurança oferecidas pelo presente século. A realidade do mundo é retratada figuradamente pela queda da Babilônia, a qual acaba simbolizando aí a futilidade das alianças humanas e também dos ídolos, reforçando assim que somente Deus é digno de adoração. Destaca também, derradeiramente, a necessidade do arrependimento e também de fé no propósito divino. O retorno ao Senhor é sempre possível, tendo em vista, inclusive, o seu desejo de perdoar e salvar todos aqueles que o buscam. As promessas de restauração e liberdade são verdades
que constantemente vão aparecer no texto de Isaías e nos levam também ao caminho de cultivar uma fé irrestrita nos desígnios do Senhor. Assim, como povo de Deus, nós temos o chamado para viver em confiança e também em obediência, crendo que Ele sempre terá, assim como teve para Israel, o melhor para todos nós, o melhor para a sua igreja. E dessa forma chegamos ao nosso momento para pensar e agir, com 3 reflexões propostas pelo pastor Fábio Martins. A primeira reflexão, ela afirma que o Evangelho é uma mensagem de consolação. Você tem buscado nele, no Evangelho, o alívio que você precisa? Você tem descansado nas promessas do Senhor e se regozijado nos cuidados de Deus para a sua vida? Na segunda reflexão destaca que o Senhor, ele prometeu estar com os seus nas circunstâncias mais adversas da vida. Assim destaca Isaías 43, versículo 2, também no versículo 3. Você tem confiado cabalmente na presença do Senhor? E uma outra indagação aqui: quais experiências você já passou, as quais demonstram a companhia inequívoca do Senhor na sua vida? Em terceira e última reflexão aqui, e nos indaga: Jesus já libertou e salvou você? Como isso tem impactado a sua vida, de maneira que o seu nome, o nome do Senhor, seja glorificado por seu intermédio? Então, durante a semana, você reúna aí com os irmãos na escola bíblica dominical, ou até mesmo assim, durante a semana, ou no dia da escola dominical, né, para compartilhar um com os outros sobre essas questões assim propostas pelo pastor aqui na sua revista. Assim, hoje, irmãos, nós estudamos aqui no nosso canal os capítulos 40 até o 48 de Isaías, com o tema A Grandeza de Deus na Consolação. Nós vimos aqui, na lição de hoje, que o nosso Deus, ele apresenta para o seu povo e apresenta também para toda a humanidade um servo, o Messias, o qual vai cumprir a obra da salvação e de restauração de Deus. E cumpriu. Olhando à frente para a época do exílio de Israel na Babilônia, Isaías, ele profetizou que alguém vindo do norte, no caso seria Ciro, seria um pastor usado por Deus, ungido para realizar aí a obra de enviar de volta os exilados para a sua própria terra, embora Ciro não conhecesse a Deus. Por outro lado, o verdadeiro servo, sobre o qual Deus coloca o seu espírito e seria enviado como uma aliança para o povo e uma luz para os gentios, também é prometido. Este sim será o ungido de Deus, o Salvador, a nossa esperança, o Deus conosco para toda a eternidade. E ele estava falando de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E assim, amigos e irmãos, terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas antes de você sair, eu convido você a se inscrever no nosso canal. No botão aqui embaixo, onde está escrito Inscreva-se. E confira se você ainda está inscrito, hein? Curta, deixe o seu comentário, acione o sino das notificações para você receber aí a lição no momento que publicarmos e compartilhe também para que mais pessoas possam desfrutar do conteúdo das nossas lições
para a edificação de cada um na aprendizagem da palavra de Deus. Na próxima semana, nós estaremos estudando aqui a lição de número 12, com o título A Graça de Deus na Salvação. E estaremos publicando aqui esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?